Quem é Jesus? Ele sabe que Jesus pode ouvir os nossos problemas, as nossas aflições. Aprende isso aqui essa noite. Não tenha vergonha de expor os seus problemas. Não tenha vergonha de expor para Jesus os seus defeitos. Não tenha vergonha de expor para Jesus os seus pecados. Porque para Jesus não existe problema, probleminha, problemão. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje, tudo que está acontecendo agora, diante do poder e da autoridade de Jesus, sabe o que é, meu irmão? É nada, nada. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Essa doença que você acha que é incurável, essa dor que não passa dentro de você, essa dívida que aumenta todo dia, essa perseguição, essa prova, essa luta, esse problema que você está passando, é nada diante do poder, da autoridade de Jesus. Será que você pode dar um glória a Deus aí? Sabe por quê, meu irmão? Eu te respondo por quê. Se você estivesse aqui, eu ia te falar, me pergunta por quê. E eu te respondo, porque tudo é possível para Jesus. Tudo é possível para Ele. Tudo é possível, porque Ele tem poder, Ele tem autoridade. Por que o Pai, esse Pai, eu estou falando que Ele é determinado? Presta atenção nisso aqui. Porque Ele conta tudo para os discípulos. Ele expõe a sua vida para os discípulos, para aquela multidão. Só que deu errado da primeira vez. Não puderam curar o menino. O menino ficou do mesmo jeito. O pai ficou e deu de cara com um não. Não, nós não conseguimos curar o seu filho. Não, nós não conseguimos ajudar o Senhor e o seu filho. Olha para mim aqui. Olha aqui nos meus olhos. Pega isso aqui em nome de Jesus. Pega isso aqui. Aprende com esse pai. Nunca pare. Nunca pare diante de um não. Nunca pare só porque deu errado pela primeira vez. Nunca pare só porque você tentou e não conseguiu e ficou do mesmo jeito. Nunca pare só porque você não conseguiu a sua cura ainda. Olha o que eu tenho para te dizer aqui essa noite. Presta atenção, eu vou falar bem devagar. Que o seu medo de falhar, olha isso, que o seu medo dos nãos da vida, que o seu medo da porta fechada, nunca supere a sua vontade de conseguir vencer. Tá pegando isso? Tá pegando? Tem mais, eu vou te dar mais. Toma aqui. A determinação e Jesus é a chave para o seu sucesso. Olha isso. A determinação e Jesus é a chave da porta que você precisa. A determinação e Jesus é a cura que você precisa. A determinação e Jesus é a chave da sua vitória. Será que você pode dar um glória a Deus? Será que você pode dar um aleluia? E é isso. É exatamente isso que o pai do menino alcançou quando teve essa determinação. Ele alcançou a cura do seu filho. Mas eu preciso caminhar. Olha o que o texto continua dizendo. Vamos para o texto. Presta atenção no texto. Depois disso, Jesus exclamou. Irmãos, você sabe o que é exclamar? Significa gritar. Então o texto está dizendo, então Jesus gritou. Olha o que Jesus gritou. Ô geração incrédula, geração sem fé, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu vou ter que aguentá-los? É Jesus gritando, irmãos, não é eu não, é Jesus gritando. Ou seja, entre outras palavras, o bicho pegou pro lado dos discípulos.
Como diz o outro, o pau quebrou pro lado deles. Uma coisa que eu fico, particularmente, Alex, uma coisa que eu fico com vergonha, eu fico extremamente com vergonha, é quando alguém começa a gritar comigo. Ainda mais se for na frente dos outros, na frente de outras pessoas. Eu fico com maior vergonha. E no caso dos discípulos, eles estavam na frente de Pedro, Tiago e João. E a multidão, e o pai e o menino. Eles tiveram vergonha, com certeza. Mas olha o que eu aprendo com essa situação que eu acabei de ler aqui. Olha o que eu aprendo. Neste dia, eu te pergunto. Jesus fez quantas perguntas? Você que está prestando atenção na mensagem. Quantas perguntas a Mayara que fez? Mona Lisa, quantas perguntas que Jesus fez nesse dia? Quantas perguntas, Jorge? Quantas perguntas, Stanisley? Fala, Eduardo. Fala, Melissa. Jesus fez 2 perguntas nesse dia. Fez 2 perguntas. A primeira pergunta é: geração incrédula, sem fé, até quando eu ficarei com vocês? A primeira pergunta. A segunda pergunta é: até quando eu vou ter que aguentá-los? 2 perguntas. Quando Jesus, presta atenção nisso aqui, quando Jesus faz essas perguntas, não é que ele está querendo a resposta dessas perguntas. Não é nada disso. Jesus, quando faz essas perguntas, ele está querendo chamar a sua atenção para você parar e pensar. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que você está fazendo com ela? Você está entendendo isso aqui? Jesus não está querendo a resposta. Ele está querendo que você pare e pense no que está acontecendo com você, no que você está fazendo. Eu comecei o texto dizendo, 6 dias depois, e eu vou dizer 6 dias atrás dessa cena, 6 dias atrás, antes dessa situação, antes que tudo isso estava acontecendo, Jesus faz uma pergunta. Aí Jesus está querendo resposta. Estou falando 6 dias atrás. Jesus faz uma pergunta para eles e Jesus está querendo resposta. E ele dá um tempo para os discípulos responder. Jesus pergunta assim para eles: eu estou querendo saber, quem que o povo está dizendo que o Filho do Homem é? Me diz aí. Aí olha ele dando tempo para os discípulos. Presta atenção nisso aqui. Aí os discípulos responderam. Uns responderam assim: eles estão dizendo que você é João Batista. Eles estão dizendo que você é Elias. Uns dizem que você é Jeremias. Uns dizem que o Senhor é o profeta. Jesus faz outra pergunta querendo resposta. E vocês? E para vocês? Quem que vocês estão dizendo que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou por aí? Jesus estava querendo resposta. Essas perguntas ele está querendo resposta. Depois dessas perguntas, Jesus lá na frente faz outra pergunta, mas não é querendo resposta, é querendo chamar a atenção. Olha a pergunta que Jesus faz: o que adianta? Do que me adianta? Do que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está perguntando para os discípulos: o que adianta o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Está vendo a diferença das perguntas? Tem uma que ele quer resposta e a outra ele quer que você pense. São perguntas que fazem a gente parar e pensar em nossas vidas, o que estamos fazendo com ela. Principalmente quando nós erramos, quando nós não conseguimos uma coisa que a gente tanto quer, que a gente almeja tanto. O que estamos fazendo com nossas vidas? O que estamos fazendo quando nós fazemos alguma coisa de errado? E é isso. Era uma pressão na cabeça dos discípulos, porque eles não conseguiram ajudar aquele menino. Na cabeça dos discípulos estava passando 1001 coisas. Eles ficaram se perguntando por que nós não conseguimos orar de um jeito que pudesse ajudar esse menino, que pudesse curar esse menino. O que temos que fazer agora? E seus discípulos pensando: será que eu tenho que deixar para lá? Será que eu tenho que deixar quieto? Será que eu tenho que deixar do mesmo jeito?
Presta atenção aqui. Você está comigo ainda? Você está comigo? Silmara, você está comigo? Diego, você está comigo? Presta atenção nisso aqui, que eu aprendo com esse pedaço do texto. Já já eu vou te dizer o que Deus tem para a sua vida. Calma aí. Olha aqui. Eu gosto muito de filme de investigação. Eu, Alex, gosto muito de filme de investigação. É muito interessante ver os peritos, os investigadores chegarem a uma cena de acidente ou de crime, sem ter estado lá na hora que aconteceu o fato, ou o crime, ou o acidente. Aí eles chegam, investigam os mínimos detalhes e conseguem saber exatamente como é que foi, como é que aconteceu o crime ou o acidente. Eles usam métodos científicos e também as suas experiências para poder saber o que aconteceu. Eles perguntam, eles questionam, eles investigam, eles vão fundo para poder saber o que aconteceu, qual foi o motivo. E é exatamente o que os discípulos fazem quando acontece isso. Ao invés de deixar para lá, ao invés de deixar quieto, de ficar com medo, de ficar calado, de ficar com vergonha, porque Cristo tinha gritado com eles, lembra? Jesus tinha gritado. Sabe o que os 9 discípulos fazem? Eles vão ter com Jesus. Eles vão atrás de Jesus. Eles foram investigar. Eles foram fazer pergunta. Eles foram questionar e chegou dizendo: Senhor, por que nós não conseguimos ajudar o menino? Por que nós não tivemos sucesso nessa questão? Por que nós erramos? Por que nós fracassamos? Nós queremos saber. Ao invés de ficar calado, ao invés de ficar quieto, com vergonha, eles investigam, eles perguntam, eles questionam. Eles se revestem de toda a humildade, engole o orgulho e pergunta: por que nós não conseguimos curar esse menino, Jesus? Vamos começar aqui, vamos ver o que nós vamos aprender com isso? Vamos começar aqui, devagar, com amor e carinho. Você está comigo? Você já fez isso? Você faz isso? Você já parou e perguntou para Deus por que você fracassa nessa e nessa área? Por que você erra tanto em algumas áreas da sua vida? Você já investigou as suas derrotas? Você já perguntou a Deus por que você está fracassando? Por que você tem tantas percas ou perdas? Você já fez isso? Ou então você deixa para lá? Ou então você deixa quieto? Ou então você simplesmente ignora? Pega isso aqui essa noite. Por favor, pega isso. Todo fracasso é órfão. Todo erro é órfão. Eu vou te falar um ditado aqui ridículo. Eu nem acredito que eu vou dizer isso aqui, mas eu vou falar. Você já ouviu um ditado que diz assim: filho feio não tem pai? Já ouviu isso? Sabe por quê? Porque ninguém quer ter culpa de nada. Ninguém quer ser culpado de nada que acontece. Nada. Ninguém quer ser. Mas pega essa chave aqui essa noite. Pega isso. Todo fracasso, todo erro, toda derrota tem que ser questionada. Tem que ser investigada. Você tem que perguntar para Deus. Você tem que saber. Você tem que saber onde é que você está errando. Você tem que perguntar para Deus onde é que você está fracassando, onde é que você está caindo. Você tem que perguntar para Deus por que você erra tanto. Aí você vai me dizer: olha isso aqui, Jéssica, olha o que as pessoas vão me dizer. Pastor, a investigação, os questionamentos, as perguntas não vai trazer a vítima de volta. Morreu, já era. Acidentou, já era. Perdeu, já era. Fracassou, não tem mais volta. Eles vão dizer isso. Olha o que eu vou dizer. Eu concordo.
com você em partes. Eu concordo que as perguntas, os questionamentos, a investigação não vai trazer a vítima de volta. Não vai trazer o que você perdeu. Mas sabe por quê que você tem que fazer essas perguntas para Deus? Para você aprender aonde foi que você errou. Você tem que perguntar para Deus em que ponto da vida você caiu. Em qual momento da luta que você fracassou. E mais, a maior chave, para você poder ajudar as outras pessoas a não cometer os mesmos erros que você cometeu. Porque tem gente que não faz isso. Escuta que eu vou falar, presta atenção, eu vou falar. Tem gente que não questiona Deus. Tem gente que não pergunta por que está errando, por que está fracassando e segue a vida perdendo e fracassando, caindo e fracassando do mesmo jeito. Vou começar a dar exemplo aqui. Tem pessoas que já abriu mais de 2 empresas e fracassou 2 do mesmo jeito que fracassou a primeira. Tem gente que não para em nenhum emprego. Não consegue ficar nem 3 meses na empresa. A empresa não presta, não passa nem da experiência. Sabe por quê? Porque não pergunta, não investiga, não questiona onde é que está errando. Vou dar mais exemplo. Tem gente que já está no 3º casamento, no 3º relacionamento, no 3º namoro. E não pergunta para Deus por que o seu relacionamento não dura. Por que o seu relacionamento não é estável? Por que o seu relacionamento não vai para frente? Sabe por quê? Não pergunta, não questiona, não investiga. Você tem que perguntar para Deus aonde é que você está errando. Presta atenção nisso aqui. Não se ofenda com esse exemplo. Estou falando com você. Eu tenho que correr, falta 20 minutos. Você já participou de um monte de igreja. Você já passou por um monte de lugar. Você já passou por um monte de ministério dentro da igreja. Você já passou pelo louvor. Você já passou pela dança. Você já passou pela pregação. Já começou a dar aula na EBD. Você já passou pela recepção. Você já passou em várias áreas do ministério da igreja. A sua vida ministerial é um fracasso. É uma derrota só. E você ainda continua colocando a culpa nos outros. Ei, me presta atenção. Você tem que perguntar para Deus aonde é que você está errando. Quando é que você vai se revestir de toda a humildade e engolir esse orgulho dentro de você e perguntar para Deus aonde é que eu estou errando, aonde é que eu estou fracassando? Tenho que correr, eu tenho 20 minutos. Sabe como é que eu trato meus erros? Pastor Alex, como eu trato meus erros? Eu considero todos os meus erros como ponte quebrada. Ou seja, quando eu passo numa ponte e ela quebra comigo e eu caio, na minha sensatez, eu disse, eu não vou passar mais por essa ponte quebrada. Opa, isso aí é uma ponte quebrada. Eu não vou passar aí de novo. Sabe por que eu aprendi com a vida? Sabe o que eu aprendi com isso? Com a minha vida? Com os erros, com as falhas, com as decepções. Que a vitória não me ajudou em nada. A vitória não me ajudou a ter conhecimento. A vitória eu não aprendi nada. Nada. Mas a derrota, eu considero ela como uma faculdade. A derrota te dá uma lição. A derrota te dá uma lição no fracasso. E no fracasso você aprende mais. Eu louvo a Deus. Pastor, louvo a Deus pelas portas fechadas que se fecharam na minha vida. Eu louvo a Deus e agradeço os maus negócios que eu fiz. Os maus contratos que eu fiz. As traições de amizade que passaram pela minha vida. Sabe por quê? Porque ali é que eu percebi quem são os verdadeiros e também quem são os falsos. É na derrota, é no fracasso, é nas falhas que você percebe que você não é tão bom assim. E você percebe que existem amizades que são verdadeiras.
Você tem que perguntar para Deus por que está dando errado, aonde é que você está errando. Você tem que investigar, você tem que questionar, você tem que perguntar para Deus aonde é que eu estou errando. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Engoliu orgulho, se revestiu de humildade e perguntou para Deus por que nós não estamos conseguindo ajudar o menino. E Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso e paciente. E ele ensina. Olha o que Jesus ensina. Eu tenho 15 minutos para acabar. Presta atenção nisso aqui, em nome de Jesus. Jesus é lindo. Olha ele ensinando. Ele dá uma revisão. Aqui é provão, uma revisão de tudo que havia ensinado para os discípulos a respeito de fé. Olha o que Jesus fala. Presta atenção. Olha o que Jesus fala. Ele usa uma metáfora do grão de mostarda e de uma montanha, para poder ensinar o que é fé. Ele dá exemplo de uma mostarda. Isso aqui não é uma mostarda, irmãos, ó. Isso aqui não é um grão de mostarda, ó. Ok? Ele pega algo pequeno e mostra a montanha. Ele diz assim: olha o grão de mostarda, que é pequeno, e olha a montanha, que é muito grande. Deus usa dois elementos para poder explicar por que eles não tinham fé. Por que não conseguiu curar o menino? Jesus usa dois elementos de forma diferente. Jesus usa dois elementos de proporções diferentes. Jesus usa dois elementos de tamanhos diferentes. Tudo isso para explicar o que é falta de fé. Porque o grão de mostarda, igual eu falei, é pequeno. E a montanha, você não consegue ver do outro lado. O grão de mostarda, olha, você está vendo o grão de mostarda e está vendo meus olhos. Você está vendo o grão de mostarda e está vendo a minha testa, está vendo meus olhos, está vendo a minha barba. Você consegue enxergar do outro lado. A montanha não. A montanha, ela é grande. Ela é imensa, a ponto de você não conseguir enxergar o outro lado. A montanha tampa a sua visão. A montanha tampa os seus olhos. E olha como que é profundo esse ensinamento de Jesus. Porque o problema, porque a aflição, a doença, a enfermidade faz isso com a gente. Faz isso com a gente. Essas coisas que eu falei, vem tão grande nas nossas vidas, vem tão forte em nossas vidas, vem imenso, ao ponto de nós não conseguirmos enxergar. Ao ponto de nós não conseguimos olhar o outro lado. Ele tampa a nossa visão. E sabe o que acontece com a gente? A gente fica com medo. A gente fica desesperado porque a gente não consegue ver do outro lado. A gente consegue não ver mais saída. Não dá para ver lá na frente. Você só vê montanha. Você só vê problema. Você só vê aflição. Você só vê a luta, porque a luta é grande.